Sejam bem-vindos, amados, a mais uma aula de matemática do sétimo ano aí do ensino fundamental. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com operações com números inteiros. Nós vamos focar aí na adição e subtração, ok? Vamos lá. Adição de números inteiros. Vamos analisar as seguintes situações. Ao disputar um torneio de handebol, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe obteve ao todo nesse torneio? Então vamos prestar atenção aí, ó. Ele obteve 4 pontos e depois ele fez o quê? Obteve mais 5 pontos no segundo turno. Então nós podemos representar aí na retinha numérica, ok? Então aqui nós temos, ó, ele obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Então nós vamos somar 4 mais 5, nós temos 9. Então foi essa a pontuação no final do torneio, ok? Próxima questão. Nesse mesmo torneio, a equipe da escola fundamental perdeu 2 pontos no primeiro turno e 4 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe perdeu ao todo nesse torneio? Então vamos lembrar, ó. Nessa situação aqui, ó, ele fez o quê? Ele perdeu 2 pontos e também perdeu 4 pontos. Então nós tínhamos uma adição aí de números negativos, né? Porque ele perdeu. Quando a gente perde, negativo. Quando a gente ganha, positivo, ok? Então nós temos aí menos 2, menos 4, menos 6, beleza? Vamos para o próximo. Propriedades da adição. Então nós precisamos prestar atenção no seguinte aqui, ó. Primeira propriedade. A soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então vamos ver, ó. Se eu tenho mais 3, eu vou adicionar mais 5, eu vou ter um número inteiro que vai ser mais 8. E nós percebemos que mais 8 ele pertence ao conjunto dos números inteiros. É assim que nós lemos isso aqui, ó. 8 positivo pertence ao conjunto dos números inteiros. Lembrem que esse Zzinho aqui, ele representa inteiro e esse Ezinho pertence, ok? Então nós temos aí, ó, menos 5 mais menos 3. Então essa adição. Então essa adição nós temos, ó, menos 7, menos 3. Vamos lembrar? Perdi menos 7, perdi menos 3. Se eu perdi menos 7 com menos 3, quanto foi que eu perdi ao todo? Menos 10. Então, o menos 10 ele também pertence ao conjunto dos números inteiros. Lembrem que o conjunto dos números inteiros são os números naturais e aí a gente vai adicionar o oposto dele, né? Lembrando que o zero não tem oposto, mas a gente vai adicionar os opostos, então a gente tem os naturais e os negativos, ok? Na próxima situação, nós temos mais 11 e vamos adicionar menos 8. Vamos lembrar, eu ganhei 11, perdi 8. Como eu fiquei, o meu saldo ficou positivo, né? Se o meu saldo ficou positivo, ele ficou aí mais 3, e mais 3 também pertence ao conjunto dos números inteiros. Na outra situação, mais 7, eu adiciono menos 13, então eu ganhei 7, perdi menos 13. Então, se eu perdi menos 13, eu vou ter o quê? Menos 6, certo? Eu vou ficar com saldo negativo, mas menos 6 também pertence ao conjunto dos números inteiros, ok? A segunda propriedade da adição, a ordem das parcelas em uma adição não altera a soma. Então, vamos ver. Nós temos aí, ó, mais 11, vamos adicionar menos 9. Qual o resultado? E aí nós tínhamos nessa segunda situação, menos 9, vamos adicionar mais 11. Ó, vocês veem aí que a ordem mudou. O de cima apareceu primeiro aqui, ó. Nós vamos ver que apareceu primeiro o mais 11 e depois apareceu primeiro o menos 9. Então vamos ver a diferença. Se eu tenho 11 e tiro 9, ganhei 11. Perdi 9, eu fico com mais 2. Se eu tenho menos 9, perdi menos 9 e ganhei mais 11, também vai ter ser mais 2. Então, a ordem aí não vai alterar o resultado, ok? Então, se nós lembrarmos aqui, ó, mais 11 mais menos 9 é igual a menos 9 e adicionando mais 11, certo? É a mesma situação, não altera. Essa é a propriedade comutativa, certo? Então, a gente lembra disso aí. Que propriedade é essa? Comutativa. E a terceira propriedade é associando-se às parcelas de maneiras diferentes, só obtém-se a mesma soma. Então vamos ver isso aí. O que é que está dizendo? Se nós temos menos 8 mais menos 2 e vamos adicionar mais 7, nós podemos fazer da seguinte forma. Primeiro fazer isso aqui, resolver essa situação. Perdi menos 8, perdi menos 2, eu vou perder quanto? Menos 10. Então eu posso responder assim, ó. Menos 10 aqui, vou repetir essa outra parte e agora eu voltei, ó. Perdi menos 10, ganhei 7, eu vou ficar com... A gente vai ver. Então, eu posso fazer aqui também, ó, nessa mesma situação. Eu posso começar por esse lado. Tanto posso começar por esse, como por esse lado. Eu vou ter a mesma situação. Vamos ver se dá o mesmo resultado.
Eu tenho aqui, eu perdi 2, ganhei 7, fiquei com 7. E aqui, vou repetir a primeira parte que eu não mexi ainda. Vamos ver agora quanto é que dá. Tenho 10, perdi 10, ganhei 7, fico devendo 3. Perdi 8, ganhei 5, fico devendo 3 também. Então, certo? Então, aí, associando de maneiras diferentes, nós vamos chegar também ao mesmo resultado. Então, aí já dá para a gente entender mais ou menos que tipo de propriedade é essa. Qual é a propriedade? Associativa, ok? Estamos para a próxima propriedade da adição, que é o número 0, é o elemento neutro da adição em Z, nos números inteiros. Vamos ver. Se eu tenho mais 8 e eu adiciono 0, eu vou ficar com quanto? Com mais 8. E se eu tenho menos 7 e adiciono 0, eu fico com quanto? Fico devendo 7. Ou seja, o 0 é o número neutro, não teve mudança, ok? Então vamos para o próximo. Essa é a propriedade da existência do elemento neutro, beleza? Então vamos analisar a situação. Então nós temos aí, ó, em um torneio de futebol, uma equipe marcou 5 gols e sofreu 5 gols. Qual foi o saldo de gols dessa equipe? Vamos calcular mais 5 e vamos adicionar menos 5. Preste atenção no gráfico como é que fica. Nós temos aqui, ó, ele marcou 5 gols, então ele estava com 0, ficou com 5. Só que aí ele sofreu 5 gols. Então o saldo de gol, a gente vai lembrar disso. O saldo de gol é dado o quê? Pela diferença disso aqui, ó. Ele mais 5, menos 5. Ele tinha 5 e perdeu 5. Ele ficou com 0. Então, ó, pelo esquema a seguir, você observa que o deslocamento total foi 0. Pois partimos de 0 e voltamos para o 0, ok? Então, nós temos, ó, então, mais 5 mais, adicionando menos 5, é igual a 0. Isso faz com que a gente pense que o saldo da equipe foi 0. E aí é bom lembrar do seguinte, ó, a soma de dois números opostos é igual a 0. Então, se nós pegarmos o oposto de 8, que é menos 8, e somarmos 8 menos 8, vai ter 0. Se pegarmos o oposto de 6, aí vai ser menos 6. 6 menos 6, vou ter 0 também. Então, aí, ó, a soma de dois números opostos é igual a 0, beleza? Então, na subtração de números inteiros, vamos analisar a situação. Para determinar a variação de temperatura em um local, em um determinado período de tempos, vamos fazer temperatura máxima menos temperatura mínima. É isso que a gente vai fazer, ok? Observe o quadro com a temperatura máxima e a temperatura mínima de 3 cidades, A, B e C. Em um mesmo dia, vamos ver. Então, aqui, ó, cidade A, menos 5, mais 1, cidade B, mais 2, mais 7, cidade C, menos 6, menos 2. Temperatura mínima e temperatura máxima. Vamos lá. A partir do quadro, vamos descobrir a variação de temperatura de cada cidade. Vamos ver a variação. Para a cidade A temos, então nós temos aqui, ó, a mínima foi o quê? Menos 5 e a máxima mais 1, ó, menos 5 mais 1. Então nós tínhamos, ó, a mínima aqui embaixo, menos 5 mais 1, a temperatura máxima aqui em cima. Então a gente vai fazer o quê? Lembrem, menos 5 mais 1. Qual foi a variação? Partiu do 5 e foi até 1. Vamos ver quantas unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então qual é o resultado? Mais 1 menos 5 é igual a 6. Então, nós temos essa variação de temperatura. Ou, como a gente conhece, lembra, nós precisamos fazer esse joguinho de sinal aqui, ó. Menos com menos é igual a mais. Então, eu vou ter o oposto. Na subtração, eu tenho o oposto do próximo número, ok? Então, menos com menos, qual é o oposto de 5? Mais. Então, eu vou ter mais 1 mais 5 é igual a 6. Vamos ver para a cidade B. A cidade B nós temos a mínima de 2 e a máxima de 7. Vamos ver a temperatura, a variação de temperatura. Lembrem lá, mínima e máxima. Vai ser o quê? Uma subtração. Nós temos aqui, ó, 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, variação de temperatura. Eu tenho 7 menos mais 2. Então, o oposto de 2, qual é o oposto de 2? Menos 2. Então, 7 menos 2 é igual a 5. Muito bem. Então, para a cidade C, nós temos a máxima de menos 2 e a mínima de menos 6. Vamos ver, ó. Máxima menos 2, mínima de menos 6. Qual a variação de temperatura? 1, 2, 3, 4. Variação de temperatura foi 4. Vamos ver. Menos 2, negativo, menos 6, ok? Lembra lá? O oposto, se eu tenho uma subtração, eu tenho o oposto. Qual é o oposto de menos 6? 6 positivo. Então, 6 menos 2, eu tenho
4. Muito bem, então a variação de temperatura da cidade C é 4. Tome nota, é a hora de você lembrar. Se você não notou nada até agora, dá uma pausazinha e nota aí. Sabemos que no conjunto dos números naturais não é possível efetuar a subtração quando o primeiro número minuendo é menor que o segundo número subtraindo. Vamos ver. Eu tenho 3 e eu tiro 10. Não é possível no conjunto dos números naturais. Como é que eu tenho 3 lápis e eu vou dar 10 lápis? No conjunto dos números naturais isso não é possível. Contudo, no conjunto dos números inteiros essa subtração é possível sim, pois a diferença entre dois números inteiros é sempre um número inteiro. Vamos ver como é que fica? Primeiro exemplo, ó, eu tenho 40 e tiro 50, é o quê? Fico devendo 10, por isso que fica negativo. No segundo exemplo, eu tenho 12, tiro 20, fico devendo 8. Eu tenho 1, tiro 100, fico devendo 99. Isso não e nunca era possível no conjunto dos números naturais, mas no conjunto dos números inteiros é possível sim, porque eu terei números negativos. Já que no conjunto dos números naturais não tem números negativos, é impossível fazer isso, ok? Então vamos virar. Subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Lembram lá? Lembram lá que eu falei a respeito disso? Então vou pegar o oposto, ó. Tenho 12 aqui, menos 20, qual é o oposto de 20? Menos 20. Então eu vou ter o quê? Menos 8, ok? Vamos lá. Hora de praticar. Agora é a hora boa, hein? Vamos lá. Theo mostrou a seguinte cartela para dois amigos. Essa cartelinhazinha aqui que Theo mostrou, com esses números, ok? E aí fez as seguintes indagações, ou deu as seguintes dicas. Veja só. Da cartela, Theo escolheu 6 números que os amigos deveriam descobrir. 6 números desses aqui. Para cada número escolhido, ele deu uma dica. O maior dos números escritos. Qual desses aqui é o maior dos números escritos? O resultado de menos 20 e menos 7. O menor dos números escritos, o resultado de menos 25 mais 25. O oposto do número menos 32. O resultado de 10 menos 35. E aí você vai descobrir com essas dicasinhas aqui de Theo quais foram os números que Theo escolheu. E aqui na letra B você vai dizer quais foram os números que ele não escolheu, ok? Muito bem, meus queridos, chegamos ao fim de mais uma aula. Tchau, um cheiro no coração de vocês. Até a próxima!